Entrando aqui na conversa Oi. também, no início aqui da nossa fala, né, você comentou ali que os dados do CPI hoje foram melhores do que o do IPCA ontem, né? Queria trazer um pouco aqui do É, assunto aqui pra gente, né? A gente viu ontem esses dados do IPCA, os dados cheios em si, mostrando essa deflação, mas olhando para o núcleo em si, a gente olhando ali para os núcleos, ainda trazem talvez aquele sinal amarelo, de repente ali mais de cautela, pelo menos essa foi a interpretação também ontem muito do mercado, né? Acho que dado como certo sim a redução da Selic para a reunião de agosto, porém acho que a pergunta maior é a velocidade, a magnitude que essa redução vai acontecer. Olhando para os dados mais da atividade econômica como um todo, esses dados um pouco mais fortes, inclusive, isso pode, de alguma forma, na sua visão, acabar pesando, né, para esta magnitude ou para essa velocidade dessa redução da taxa da Selic para este ano? Como é que vocês estão olhando aqui para os dados, tanto do IPCA e as expectativas para a nossa Selic deste ano? vamos começar pelo IPCA, né? Eu tinha mencionado que assim, a quebra do número foi um pouco pior do que o número em si, né? A parte de bens, eu acho que está dando sinais claros de desinflação, mesmo quando você tira o efeito ali do carro novo e carro usado, que é uma política de governo que vai voltar, né, nos próximos meses, você vê sim uma desinflação da parte de transacionáveis, né, de bens transacionáveis mais clara, não só alimentação, mas também indo para produtos industriais, de uma forma geral. O que é positivo era parte do que a gente imaginava para o ciclo de desinflação desse ano, que traria a inflação para baixo esse ano. A parte de serviços que veio um pouco aquém do esperado, né? Ela, em algumas métricas, ela voltou até a subir um pouco, ela está mais resistente ali no patamar de 6%, olhando na margem, né? Não a inflação passada, mas olhando os últimos dados e tentando pegar uma velocidade. A parte positiva de serviços vê os serviços mais intensivos a trabalho, né, que refletiriam mais a salários, esses continuam numa tendência de queda. Eu acho que aí que é a preocupação do Banco Central, né, um ritmo de serviços a 6% é incompatível com uma meta de 3%. Né? Então, ele acha que talvez ele espere que isso comece a desacelerar um pouco mais nos próximos meses, para você ter uma inflação de serviço mais compatível com a meta de médio e longo prazo de 3%. Mas a parte de bens e a inflação cheia vai continuar baixa, deve rodar, aí eu revisei um pouco o meu número para baixo, entre 4,7 e 4,9 para esse ano. E isso ajuda lá na frente a própria inflação de serviço, né? Aquela questão da inércia, da indexação, acaba afetando de forma positiva. Aí, trazendo para a ideia para a atividade, acho que, de novo, a gente continua tendo surpresas positivas no crescimento aí no curto prazo, né? Hoje saíram os dados de serviço, vieram acima das expectativas, um crescimento até mais espalhado, não foi um item somente que puxou esse crescimento, os serviços prestados à família voltou a crescer, a parte de transportes muito forte, e aí está ligada à safra, né? A safra cresceu muito, então isso puxou a parte de transportes, mas outros serviços continuam tendo um bom desempenho. E quando você olha o setor de serviços, ele é aquele setor muito intensivo em mão de obra, né? Então, isso deve garantir que o desemprego nos próximos meses não aumente ou possa até cair em alguns meses, né? E acho que aí é a preocupação do Banco Central, como isso vai refletir em salários e como isso acaba segurando a inflação de serviços nesse patamar atual de 6%. Isso tudo para dizer assim, eu já tinha um corte para agosto, reforcei essa ideia de corte já na reunião de agosto, depois dos últimos dados e da própria comunicação do Banco Central. A discussão de 25 ou 50 é uma discussão que vai prevalecer até a reunião. Eu sempre tive ali corte em agosto com 25 no início, né? Acredito que esse seja o passo. Agora, a parcimônia do Banco Central, dados os dados, não necessariamente vai ser só na questão de iniciar com 25, mas é sinalizar que mesmo começando, se ele decidir vir com 50, é que esse processo vai ser mais estendido no tempo, ele dificilmente vai acelerar
os cortes, a não ser que ele veja essa parte de inflação de serviços começando a cair mesmo, né? Não estabilizar nesse patamar de 6%.